episódio Março Lilás, Todos por Elas. Hoje nós estamos aqui com mais 3 excelentíssimas servidoras do município, a Sasha, Ediane e Gessiane. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Muito prazer estar aqui, né, com essas mulheres tão poderosas. Muito obrigada. Sasha, diz para nós quem é a Sasha? A Sasha é uma servidora pública há 3 anos, mãe, né? Esposa também e, acima de tudo, mulher, né? Estou há 3 anos no setor de alta complexidade. Lá a gente trabalha com acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é um trabalho bem delicado e super importante e a gente trabalha sempre em rede, né? Saúde e assistência sempre juntos. Nossa, baita currículo, hein? E agora, a Ediane, é isso, né? Isso, Ediane. Então, Ediane, conta para nós de onde veio a Ediane, aqui de Indaial, não é? Como é que foi parar aqui no município de Indaial? A Ediane mora aqui em Indaial há 3 anos, né? Eu sou início de 2023, a minha família se mudou aqui para Indaial. Concursada também há quase 3 anos, né? Vim para Indaial, era concursada em outro município, em outra cidade, desde 2011. Uma cidade de um porte maior que Indaial, né? E viemos para cá e a minha família, né, se estabeleceu e nós estamos amando viver aqui em Indaial. Eu sou administrativo na assistência social. Eu trabalho na vigilância socioassistencial, né, uma parte bem administrativa. A gente já vai explicar depois o que é esse palavrão todo, né? A vigilância socioassistencial, ela trabalha com a questão de números, né? Então, ela vai analisar, né, como que está a situação nos CRAS, nos CREAS, analisar o que está precisando melhorar, né, tanto para a população quanto para os próprios servidores, né? Então, nós trabalhamos na parte ali que ajuda na parte da gestão. E eu também estou, né, a presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. Mas que responsabilidade. Eu soube que não tem uma presidente aqui, nós temos 2. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E agora a Gessiane. Oi. Bem, eu sou psicóloga. Este ano eu completei 25 anos de formação. Minha formação também foi lá no Paraná. Eu estou aqui em Santa Catarina há 15 anos. Né? Cheguei aqui em 2011. Em 2013... assumi a minha função aqui na prefeitura, primeiro na Secretaria de Desenvolvimento Social, fiquei em um CRAS, passei uma temporada também no CREAS e agora eu estou como psicóloga clínica na Secretaria de Saúde ali no SAIS. Gente, que responsabilidade. Vamos embora, vamos seguir adiante. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu quero a resposta das 3. Uma pode estar complementando a outra, não tem problema nenhum. Quando pensamos em família, que lugar a mulher costuma ocupar? Tradicionalmente, né, a mulher ela é vista como sendo do lar, né? Então, a mulher, até hoje, em muitas famílias, ainda ainda continua, né, dentro da família. Né, dentro da organização da casa, muita coisa é atribuída à mulher, às vezes a responsabilidade de cuidar dos filhos, e muito mais para o homem, eles atribuem muito mais para a mulher. Mas, hoje em dia, a mulher está saindo de casa, né, está indo para o trabalho, está tendo muito mais responsabilidade, né, além do cuidado da casa, que muitas vezes o parceiro não está ali auxiliando, né? E sobrecarrega a mulher. Uhum. Eu acho que falar sobre família, né, que é o tema hoje da nossa conversa, é algo muito complexo. Né, porque a gente entende que existem várias configurações familiares, vários arranjos familiares, né, com vários combinados. Então, é um tema que demanda assim, bastante cuidado, né, quando a gente vai falar de família. Por isso que eu acho que é importante a gente partir de uma definição também.
né? E eu pensei na definição da política da assistência social de família, que fala desse conjunto de pessoas, né, unidas por laços, pode ser de sangue, laços afetivos, laços de afinidade, e que tem obrigações mútuas, obrigações recíprocas, né? Por que a gente precisa falar disso? Porque se a gente entende que existem obrigações, né, como elas estão distribuídas ali nos papéis familiares. E eu concordo com a Ediane, né? Tradicionalmente, a mulher ela tem ocupado esse lugar, né, de cuidado, eu digo, né? Ela costuma ser a responsável pelo cuidado do lar, pelo cuidado dos filhos, independente de também ser uma profissional, de estar fora desse lar, né? Desse cuidado ali dos afazeres domésticos. Então, essa é uma perspectiva tradicional, embora, né, lembrando que existem hoje muitos arranjos, mas ainda a gente sabe que compete mais à mulher essa questão do cuidado. E aí, se tiver nessa família uma questão geracional ainda, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, normalmente essas atribuições também são da mulher. É isso mesmo, assim, a gente vê muito forte essa questão do atribuir sempre o cuidado à mulher. Desde pequena, nasce a mulher, a gente já ensina o cuidado. A gente não lembra de ensinar para o menino da mesma forma como a gente ensina para a menina o cuidar de alguém, o cuidar do lar. A gente insere essa questão do cuidado, essa responsabilidade do cuidado desde muito cedo. E isso precisa ser desconstruído também. Isso precisa ser uma escolha da mulher, se ela quer realizar esse cuidado ou não. A gente percebe ali quando a gente faz o acolhimento. Ela se sente culpada por aquilo, né? Porque ela queria dar conta, não deu conta. Então, entra nessa questão dos combinados também, né? A família ela precisa ser funcional. A partir do momento que uma pessoa está sobrecarregada, ela não é mais funcional. E isso costuma sempre recair na mulher. E até porque, né, essa responsabilidade da família tem muitas situações que nem tem o parceiro presente. Exatamente. Né? Essas configurações familiares, né? Quando a gente pensa nas mães que são responsáveis pela família, né? Estatisticamente, a gente sabe, né? O IBGE, o censo de 2022, fala, né, que 49% das famílias são chefiadas por mulheres, né? Se a gente for pensar em termos de população, 51% da nossa população é composta por mulheres, né? Então, a gente precisa pensar isso de uma forma mais ampla, né? Até porque isso já vem na pegada do segundo questionamento. Que cobrança e expectativa a sociedade coloca sobre as mulheres dentro da família? Todas, né? O tempo inteiro. E eu digo, né, que não só, eu quero ouvir cada uma de vocês, mas não somente na família. Isso entra no trabalho, no ser mãe, no ser filha, isso entra na profissional, é sempre todos olhando para aquela mulher naquele espaço, porque eles esperam muito, eles querem ver se vai errar, na verdade, né? Eles querem ver até onde que ela dá conta, porque vem toda essa responsabilidade em cima da gente. A gente entra num setor, às vezes, que é mais de homens ou alguma coisa assim, vai ter todos os olhares em cima de você, esperando o primeiro erro para dizer, você não devia estar aqui. Mas não olham todo o teu trajetória, assim, para dizer, não, mas ela fez tudo isso aqui, ela só errou aqui na frente. Né? Então, é toda essa expectativa de dar conta o tempo todo. Existe uma cobrança da sociedade e posso complementar que, de repente, uma autocobrança, né? Porque diante de toda essa questão de mídia, né, a mulher acaba se sentindo tão cobrada que ela tem que ser tudo, né? Ela precisa ser a esposa, a mãe perfeita, que seus filhos têm que estar sempre todos muito bem, né? Uma excelente profissional, tem que ter tempo para ir na academia, tem que estar bonita, né? Tem que entender de diversos assuntos e estar sempre de bom humor, inclusive, né? Então, a mulher, ela é muito cobrada e sempre se entende ela como uma pessoa multitarefas, né? Que está ali para dar conta de tudo, né? Além de ser mulher, enquanto indivíduo, tem todas essas atribuições. Pegando esse gancho da Sasha, ontem, por incrível que pareça, eu estava assistindo uma entrevista referente a mulheres e tinha uma árbitra de futebol nessa entrevista.
E o que aconteceu? Ela iniciou toda a sua carreira com o pai do lado e tal, mas de repente ela quis seguir a carreira sozinha. O pai foi o primeiro a não apoiar. Então, quando ela chegou no top master da carreira, houve um erro, né? Teve uma questão ali no futebol onde realmente ela errou. Então, o que ocorreu? Ela foi extremamente julgada por isso. Mas por quê? Porque era mulher. E não pelo erro. Foi só pelo fato. Exatamente. Vamos justificar o erro por ela ser mulher. Ela não deu conta por ela ser mulher. Não foi algo assim que prejudicasse o time, que o time, inclusive naquele jogo, o time e tal perdeu, só que não foi por conta daquele equívoco dela, mas só porque ela era a única mulher que estava ali. Acharam um culpado, né? Não que era realmente existia um culpado, mas precisavam achar alguém sempre. E costuma-se sempre atribuir isso também aos pequenos erros das mulheres. Justificar alguma coisa que acontece errado com, às vezes, um pequeno erro nosso, né? Por isso, a importância de momentos como esse, né? Como essa campanha, Todos por elas, porque falar sobre a mulher é uma demanda de toda a sociedade. Né? Todos nós precisamos parar, pensar, não é uma questão apenas de mulheres, né? É de todos nós, para que a gente possa repensar um pouco esse papel ou o conceito que a gente tem dessa mulher inserida na sociedade, né? Inclusive, eu tenho uma fala que eu repito várias vezes, eu repeti nos outros episódios anteriores, a questão que nós temos que parar com essa competição entre nós mulheres. Nós temos que ter uma do lado da outra. Sim. Tá? Tem que parar com esse negócio de estar competindo, porque aquela é melhor que eu, porque aquela... Entendeu? Nós precisamos, se nós não nos apoiarmos, e aí a gente vê a questão ali de uma violência doméstica, onde muitas vezes, infelizmente, vem a fatalidade do óbito, você vê crítica de outras mulheres. E aí? Porque é uma questão cultural também, né? Uma questão social. Se a gente for pensar historicamente, a mulher sempre ocupou esse lugar, né? Mais deixada para os cuidados da casa, e enquanto outras áreas eram mais ocupadas por homens, né? Então a mulher ficou nessa condição. Aos poucos, ela vem resgatando as suas possibilidades, as suas habilidades, os seus espaços, né? Se a gente for pensar. O voto feminino é uma conquista recente, né? 1932, e era facultativa ainda. Só em 64, 65, se eu não me engano, né? Que passou a ser obrigatório. Então, não temos nem 100 anos de possibilidade de voto. Por isso que ainda tem coisas tão incrustadas, né? No nosso pensamento, nas nossas ideias. Infelizmente, né? Devido à influência da sociedade, à tradição, né? As próprias mulheres, às vezes, se tornam machistas, né? Elas mesmas, né? Um exemplo, né? Tá dirigindo, bateu o carro, não andou porque é mulher. A própria mulher falando mal da mulher, né? Em vez de, justamente como você falou, se apoiar, né? Isso que tu fala, a gente pega na raiz da sociedade, na verdade, né? Lá na parte da estrutura da sociedade. Quem que sempre cuida dos filhos? É a mulher. E às vezes é ela mesma que ensina o filho a não respeitar as mulheres. Verdade. Não porque ela é machista, mas porque ela aprendeu dessa forma também. E isso se repete, né? Isso vai passando de geração em geração. Então a gente precisa fazer esse corte, né? Não, mas sempre foi assim, mas não é porque sempre foi assim que é o melhor hoje. Desconstruir essa ideia, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença de cuidar da família e se anular pela família? Já que a gente está falando tanto de cuidado, né? Vou falar um pouquinho, então, do meu trabalho, né? Como psicóloga e das queixas que eu recebo das mulheres que atendo, né? Então, a gente percebe que a mulher, quando ela vem para o atendimento psicológico, e diga-se de passagem, a mulher ela procura mais o atendimento psicológico, isso é uma coisa muito boa, mas sempre tem essa queixa, né, de estar sobrecarregada, de muitas vezes nem se identificar mais, né, como indivíduo. Nessa questão de cuidar tanto do outro, acaba se autonegligenciando, né, acaba esquecendo de si mesma. E aí todo um trabalho para
resgatar seus objetivos, seus interesses, os seus sonhos, às vezes a sua própria identidade, que fica tão diluída nessa questão do cuidar do outro que acaba ficando relegada a segundo plano, né? A gente até comenta como que, às vezes, você vai perguntar para uma mulher, né? Mas me conta, qual é o seu sonho? O meu sonho é ver o meu filho se formando, né? Uma pessoa de bem, né? Mas não, peraí, isso é um sonho para o seu filho. E para você, o que você deseja, o que você gosta, né? Então, é necessário que se tenha esses momentos de reflexão para daí sim ela poder perceber se ela está cuidando ou se ela está se anulando. A gente pode até aproveitar esse momento como uma chamada de atenção, né, para as mulheres que estão assistindo pensarem. O que eu faço para mim, que é para mim, e não uma projeção de uma expectativa no outro, como, por exemplo, eu quero que meu filho seja bem-sucedido. Ou então, como um hobby, a gente pergunta às vezes para as mulheres ali que a gente atende, mas o que tu gosta de fazer para ti? Eu gosto de cozinhar para minha família. Calma, você faz algo para sua família, mas o que é seu, somente seu? Né? Então, eu acho que é bom a gente trazer isso como uma reflexão, né? Um momento de parada, assim, mas é isso mesmo? Eu estou me anulando ou eu estou realmente só cuidando da minha família, mas eu não estou me anulando, né? Então, chega num ponto que a gente vai perguntar para as mulheres que acabam vindo para acolhimento, mas quem é você? Eu sou mãe do fulano. Eu sou esposa de não sei quem. Ela não se reconhece apenas como mulher, eu sou tal pessoa, né? Então, ela sempre acaba refletindo no outro para se suprir alguma coisa, né? E uma coisa bem simples, né, que acontece quando a mulher está se anulando, é esquecer até de se olhar no espelho. É uma coisa bem simples, né? Ela simplesmente está naquela correria do dia a dia, nas suas atividades, às vezes até mesmo no trabalho, estudando, tudo, mas parece que perdeu o amor próprio, né? Ela está querendo bem-estar de todo mundo, né? Por mais que ela esteja procurando até melhorar profissionalmente, tudo, mas assim, ela está tão desgastada, está tão cansada, que ela esquece de se olhar, né? de se cuidar, né? Então, isso acontece muito, né? Infelizmente, acontece muito, né? A mulher está naquela correria, muitas vezes a mulher fica em função da família, trabalho, às vezes, né, 24 horas, né, tá lá, né, e esquece, simplesmente se esquece. Sasha, quando nós iniciamos, tu citou a tua função hoje como monitora social. Isso. Na prática, o que faz uma monitora social? Na secretaria, a gente tem monitor social em todas as proteções, né? Então, cada um faz algo um pouquinho específico em cada proteção. Mas, no mais, é o apoio à equipe técnica. A gente dá todo esse suporte. É como se a gente fosse o backstage da equipe técnica. A equipe técnica vai lá, trabalha para fortalecer vínculo com a família, no caso dos nossos acolhidos, para trabalhar com que o acolhido e a família do acolhido consiga superar aquelas situações, né, de violência e da mulher acolhida também. E eu fico ali na parte de trás, dando todo esse suporte, né? Fazendo visita domiciliar, fazendo a parte burocrática dos papéis também, auxiliando os relatórios, né? Fazendo palestras também, que também é uma das minhas atribuições. Então, pensando nos projetos que a gente pode fazer para melhorar esses atendimentos. Então, é tudo pensado assim para como desenvolver melhor a parte do acolhimento e fazer com que essas famílias que precisaram chegar ao ponto do acolhimento, né, que é o extremo, né, consigam superar tudo aquilo e seguir a vida da melhor forma possível depois. Deixa eu te perguntar, talvez tu possas me responder ou não, talvez foge um pouquinho, mas hoje a questão de uma mulher agredida, né? Ela foi agredida, ela foi tirada de sua residência, esse é o papel de vocês. Então, daí, quando ela foi tirada da residência, depois ela tem esse acolhimento, né? Isso. Ela sofreu violência doméstica, né? Ela não tem como ficar de maneira segura no ambiente, na casa onde ela estava, porque o ideal é sempre que o agressor se retire. Sim. Mas quando isso não acontece, vem para acolhimento. A gente tem um local adequado para conseguir, tanto a mulher como os seus filhos, a gente acolhe todos, né? Para não continuar no risco. E a gente começa a trabalhar com aquela mulher autonomia, né?
Você quer... A gente tem que trabalhar, você sofreu violência. E a gente explica o ciclo da violência também, que não foi só dessa vez. É muito difícil ser só aquela vez. Se foi a primeira, provavelmente vai ter uma segunda, né? E muitas vezes ela chega, mas já era sempre assim. Então, dificilmente vai melhorar também. Então, a gente trabalha todo o ciclo da violência para ela conseguir compreender que ela é mulher e que ela pode dar conta sozinha também. Elas vêm muito fragilizadas, né? Elas vêm com uma dependência emocional muito grande, né? Elas vêm anuladas mesmo ali para a gente. Então, a gente faz todo esse trabalho, as meninas lá da equipe técnica, para ela conseguir compreender que ela pode seguir a vida diferente daquilo que ela viveu. A gente mostra outro caminho. Trabalha autonomia, ajuda a conseguir um emprego, né? Ajuda a conseguir um ambiente seguro para os filhos. E assim a gente vai trabalhando. Até trabalha os vínculos familiares também, para ela conseguir talvez uma rede de apoio, porque normalmente na violência doméstica, o agressor ele tira toda essa tua forma de andar na sociedade. Ele te prende de uma maneira que você não tem mais amigos, que você se afasta da família. Então, a gente trabalha lá depois do acolhimento para resgatar isso e ela conseguir ter de novo essa dinâmica funcional dentro da sociedade. E é muito comum ainda hoje a mulher que passa por isso, ela simplesmente querer deixar tudo embaixo do tapete? Acontece, a gente recebe, né, a mulher lá, vítima de violência, faz o acolhimento, orienta a fazer a medida de proteção, a fazer o boletim de ocorrência, e é ali que vem o maior medo delas. Elas não querem fazer. Porque agora teve uma mudança, né? Vocês podem me corrigir. Depois que executou o boletim, não pode mais retirar, né? Teve uma mudança nesse sentido. Mais ou menos nesse sentido. Né? Depende do quão grave foi o boletim de ocorrência, até onde eu li e entendo também, né? Depende do quão grave foi essa violência doméstica, ela pode ou não ser retirada. Porque hoje o Ministério Público ele pode, não, a gente não vai retirar. Isso. A gente vai entrar com a representação em seu nome, que se chama de ação pública incondicionada. Hoje ela não é mais condicionada à representação da mulher. Ela não é absoluta mais isso. Então, se o Ministério Público vê, não, você não vai retirar, isso aqui foi muito grave, a gente vai representar e a gente vai fazer o processo andar, mesmo que você não queira. Porque a violação de direito ali, a violência foi tão grave que não tem como não fazer nada. Uhum. E até, né, doutora Giciane, não cortando a senhora aqui, que eu sei que a senhora já iria complementar, mas o que acontece, né? Olha só a estrutura familiar, o psicológico dessa mulher tendo os filhos, como se diz, um estrago gigantesco, né? Sim, eu digo que família é tão importante para a nossa sociedade que nós temos até uma política toda organizada com a família no centro para tratar das questões de proteção, de acolhimento, de socialização, né? Então, tudo que envolve a política de assistência social tem a família como centro. Para quê? Para se evitar situações como essas que nós estamos falando, né? A gente sabe que a grande maioria das famílias, elas são funcionais, como a Sasha comentou no começo, né? Cada um dentro do seu arranjo, né? Tem combinados que funcionam, né? Que as pessoas acabam se sentindo bem ali com esses combinados e as coisas vão para frente. No entanto, quando essas situações acontecem como o que a gente vem relatando, não é uma coisa normalmente aguda que aconteceu naquele momento, né? É uma trajetória onde a mulher ela vai sendo minada, né? Na sua capacidade de se reconhecer, na sua identidade, na sua autopercepção positiva, nesse seu senso de autoeficácia. Então, ela vai se literalmente anulando, como a gente fala, e aí vai criando essa dependência, ao ponto de ela achar que ela não pode romper com esse relacionamento abusivo, porque ela não vai dar conta. Como que ela vai dar conta sozinha? E muitas vezes ela já é responsável por grande parte da família, mas por todo esse contexto de violência, e aí eu trago a violência psicológica aqui para o debate, porque essa é a questão, é uma violência muito difícil de a gente conseguir ter um flagrante, vamos dizer assim, porque isso é contínuo e ao longo de muitos anos. Então, a violência física é muito fácil, né, de a gente olhar, mas a psicológica é a mais difícil. Então, é esse conjunto de coisas que fazem com que a mulher fique nessa condição de dependência e aí precisa de todo um trabalho de várias especialidades, entre elas a psicologia. O que acontece em muitas famílias é que
A mulher, né, no relacionamento, o marido, parceiro, ele age agressivamente, né, com palavras, né, verbaliza alguma coisa que ela se sente inferior, e depois ele traz flores, traz bombons, traz um agrado, e aquilo vai prendendo a mulher cada vez mais, né? Então ela entra naquele relacionamento assim, né, de uma forma totalmente inteira, dedicada, porque assim, não, eu não sou o suficiente, eu não sou boa o suficiente, né? E se eu denunciar ele, se eu falar assim, não, eu que estou errado, não é ele que está errado, né? Não é ele que está errando, eu que estou errada se eu fizer isso, né? A Sasha, acho que tem viu, né, mais exemplos do que eu nesse sentido, né? Isso que tu fala é o que a gente chama de ciclo da violência mesmo, né? Vem a parte da tensão, quando chega nos extremos vem a violência física, mas normalmente é uma violência psicológica mascarada de um como é que eu vou dizer assim? Um mimo, né? Isso. Mas você tá feia assim, mas é para dizer só para você trocar de roupa, mas críticas, isso, né? Uma crítica, vem subliminar, como críticas, assim. fala como se fosse uma crítica construtiva, mas na verdade é realmente uma crítica para te diminuir. Então isso vai crescendo ao ponto de chegar às vezes numa violência física, e todas essas pequenas tensões, ele vai lá e te traz um agrado, digamos assim, pede uma desculpa só para amenizar na situação, ou então traz flores, faz um presente, alguma coisa assim. Então, daí entra na parte da lua de mel, que a gente chama, que daí parece que está tudo bem. Então, a mulher vai achar que naquele relacionamento, isso vai prendendo ela de uma maneira psicológica tão forte que ela acha que o relacionamento dela é somente aquele recorte da lua de mel. O resto, ela acha, não, mas isso ali não é meu relacionamento. Eu quero chegar de novo naquela lua de mel. Somente aquilo que é meu relacionamento, aquilo que eu quero. Mas ela meio que tenta não aceitar que o resto também é a realidade do relacionamento. Então, ela fica nesse ciclo e fica até, às vezes, o ponto da morte, muitas vezes, que é o mais grave que acontece. Né? Então, a gente trabalha ali na secretaria para tentar romper isso o quanto antes. E tem uma outra coisa também que eu estava querendo... que eu estava lembrando, né, para falar. Existe um trabalho no CREAS, né, que ele trabalha justamente com um grupo de mulheres, justamente para, quando ela percebe alguma situação dessa, justamente de estar trabalhando nela, né, a autoestima, né, trabalhando justamente a mulher, né, nesse Essa autonomia dela. Né? Nessa autonomia da mulher. Então, existem grupos, né, inclusive na própria secretaria também existem o grupo dos homens também. Porque quando ele já, né, nas medidas protetivas, ele também tem que ser trabalhado quando também. Já ocorreu o boletim de ocorrência, quando já ocorreu a medida protetiva, ele é encaminhado para esse grupo de homens. E essas mulheres, né, complementando ali do grupo de mulheres, são mulheres que já sofreram algum tipo de violência, conseguiram romper com esse ciclo, fizeram a medida de proteção e estão nesse grupo para conseguir se empoderar, para conseguir ter forças para continuar. Ali elas se encontram os pares, encontram alguém que teve a mesma situação e ali elas vão tirando forças para conseguir seguir. E lembrando, né, lógico, a gente está aqui falando de relacionamento e tal, mas isso pode acontecer com uma chefia direta, isso pode acontecer com um colega de trabalho, né? Isso não é nada fora do comum, né? Então, observe como o teu chefe te trata, como o teu superior age com algumas situações, não é, doutora? Sim, é porque isso está impregnado na sociedade como um todo, né? É claro que muitos desses valores são desenvolvidos ali na família, mas a gente é um recorte de uma sociedade, né? Então, isso vai estar em todos os locais. E a mulher, ela vai conquistando seu espaço e vai tendo essa tomada de consciência do que está acontecendo, né? Eu falo assim que nós somos até muito agradecidas às mulheres que vieram antes de nós e que tiveram uma luta para que hoje a gente pudesse estar aqui falando sobre isso, né? Alertando outras mulheres. Estava conversando a semana passada com a doutora Maria Cecília, uma senhora de 90 anos de Blumenau, né?
é uma pessoa assim maravilhosa, e ela estava contando, imagina, hoje ela tem 90 anos, mas na época dela, quando ela estava estudando, ela pôde fazer farmácia, bioquímica, não gostou, foi fazer direito, né? Atua até hoje com 90 anos, então ela estava contando da trajetória dela como mulher. Imagine quanto espaço que ela criou na sociedade, quantos desafios que ela enfrentou para que hoje a gente pudesse estar aqui, né, falando sobre este tema e alertando outras mulheres. Então, só o fato de a gente poder estar aqui já é um grande avanço, né? E faz com que os homens também passem a refletir. Peraí, será que eu tenho essa conduta? Porque às vezes isso é tão natural que ninguém para pensar, será que essa piada é machista? Será que eu estou tratando, né, minha colega de trabalho, minha companheira, minha irmã, minha mãe? Qual será a minha conduta? Eu sempre fiz assim, mas não é porque eu sempre fiz assim que as coisas precisam continuar assim. Né? Se está magoando o outro, então não é uma brincadeira, né? É uma violência. Então é preciso mudar isso. E a gente só vai conseguir mudar trazendo à tona, né? Conversando a respeito. Até porque tem muita brincadeira, inclusive sem graça, que acham que é normal, né? Só que o constrangimento, às vezes, ele fala mais alto, que tu acaba estando ali no meio e tu não te manifesta. Isso. Né? Lógico que se tem alguma outra pessoa do lado que já tem um feelingzinho, né, mais afiadinho, já vai perceber que aquilo incomodou a outra pessoa. E aí o papel tão importante da mulher na família, né? Eu sempre penso assim, né, que tipo de filhos que nós vamos estar deixando para este mundo. E a mulher, ela vai ali trabalhando com seus filhos, com os meninos, com as meninas, e vai mostrando isso. Olha, isso que você fez não é legal. Olha como a sua irmã se sentiu em relação a isso, a sua coleguinha de escola, né? A mulher, ela pode, não só a mulher, vamos dizer, a família como um todo tem essa função, né, de proteção e de segurança, mas de poder educar essas crianças para que a gente possa ter, desde o início, né, pessoas mais conscientes e mais responsáveis. Doutora, aproveitando a sua fala, o que são limites saudáveis dentro da família? Pode dar algum exemplo, assim, para nós, na prática? Na verdade, as três, né? Eu quero ouvir as três, sobre um limite saudável dentro da família. Vamos pensar primeiro o que é limite, né? Limite é como uma fronteira. Você pode vir até aqui, né? Depois daqui é meu espaço. Então, se a gente entender como um grupo de pessoas, quais são esses espaços, quais são essas fronteiras que estão construídas ali na família, né? Às vezes a mulher acaba permitindo que muitas coisas cheguem até ela e ela tem muita dificuldade de colocar o não, né? Não, isso daqui não compete a mim. Não, isso daqui nós precisamos rever, né? Então, talvez esses limites saudáveis passem por uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a questão da comunicação. Né? Uma comunicação assertiva, não uma comunicação agressiva e nem também um comportamento passivo diante daquilo, né? Para que as pessoas possam dialogar e dizer como se sentem em relação àquilo. Às vezes é um combinado que sempre funcionou naquela família, mas a partir de um determinado momento passa a não funcionar mais. Né? Ainda mais se é uma família com filhos, conforme o desenvolvimento dos filhos, a idade desses filhos, os arranjos precisam ser sempre remanejados também. Coisas funcionam com filhos pequenos, com adolescente já é totalmente diferente. Né? Então, a questão da comunicação, do diálogo, né? Da capacidade de ouvir o outro, porque a gente gosta muito de falar sobre o outro, mas pouco se escuta. Então, limites saudáveis, eu acho que passa muito pela questão da capacidade de comunicar como eu me sinto diante de uma determinada situação e encontrar uma forma, né, que seja bom para todo mundo. Isso, entra na parte dos combinados, né? Porque o limite, a gente fala, nossa, mas limite é uma palavra tão forte. Sim. É os simples combinados do dia a dia. Eu posso só até aqui, você vai precisar continuar dali. Né? Então, isso funciona, né, em todos os tipos de família que a gente tem. Seja só com os filhos, seja a mãe sozinha, seja até com o teu esposo ali. Tu coloca os teus combinados. Eu faço isso, você faz aquilo. E a comunicação o tempo todo. Porque não tem como o outro adivinhar o que você quer. Sim, ou que você gosta, Isso. ou que você permite que seja feito ou não. Precisa se deixar claro, precisa se falar.
A gente tem essa questão do, mas eu acho que ele sabe que eu gosto, ele devia adivinhar. Não é assim, a gente precisa falar. E a comunicação, a fala dentro de casa é o que vai fazer com que tudo flua e seja funcional, né? A gente fala tanto da parte de funcionalidade da família. A funcionalidade da família é o que funciona para ela. Então, é esses combinados que vão ir construindo com que ela funcione. E esses combinados podem ser já desde criança, né? Desde pequenininho. Assim, você, nessa idade, você consegue fazer isso, vamos lá. Você faz isso, a tua tarefinha é essa. Você consegue fazer isso, a tua tarefinha agora é essa aqui. E vai indo, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Meu parceiro, me ajuda aqui, faz isso aqui. E assim, se todo mundo se combinar, né? As coisas vão fluindo, né? Mais naturalmente. E ninguém vai ficar sobrecarregado. Exatamente. Porque o pouquinho de cada um, no fim, faz a família inteira funcionar. E isso a gente pode analisar no menino pequeno. Dar atribuições ao menino pequeno faz com que, quando ele cresça, ele tenha esse senso de responsabilidade, que não é a minha irmã que vai fazer, não é minha mãe que vai fazer. Não, eu também tenho que fazer. Eu moro aqui, eu tenho que cuidar também. Então, isso é ajuda a questão... na formação dele enquanto homem, Isso. porque... se acontecer, vai acontecer de repente, passar num vestibular e vai morar sozinho. Ele teve uma estrutura, ele teve uma base ali, ele fez a mãe ensinou aqui, às vezes a cozinhar alguma coisa, e assim vai, né? Então, de acordo com as idades, etapas, né, a pessoa vai se desenvolvendo, vai adquirindo suas responsabilidades, né, e isso é muito importante para qualquer ser humano, né? É isso, quando ele for entrar num relacionamento, né, que seja com a esposa ou quando tiver filho, tiver essa questão de relacionamento com uma mulher, ele vai entender que ele também tem que fazer a parte dele. Não é a mulher que tem que fazer tudo do cuidado. Isso cria a parte de formação de caráter, de responsabilidade mesmo, e a gente começa a desconstruir o que a gente tem lá de histórico, que é o homem que manda, o homem que chefia, a mulher que faz tudo, a mulher que tem que dar conta. Então, a gente vai desconstruindo ali naquele pouquinho do dia a dia, desde criança. Que daí, quando vai para a sociedade, quando vai para o seu trabalho, quando vai para desenvolver suas amizades, acaba sendo reflexo daquilo que ele viveu. Né? Se ele vive, então, numa família onde esses limites, esses combinados funcionam, ele também não vai aceitar o diferente em outro espaço, né? Então, ele não vai tratar uma outra pessoa com desrespeito ou desconsideração porque ele aprendeu diferente. Né? Então, é uma coisa que é como onda, né? Vai alcançando outros sistemas também. Tá, e daí vem uma outra questão. Eu gosto de pegar vocês no pulo. Quando a pessoa não respeita de jeito nenhum esses limites, o que se faz? E aí? Pois então, daí a gente entende a importância de termos aonde buscar ajuda, né? É claro, né? Eu sempre gosto de lembrar que nós estamos falando aqui de casos que são mais graves, né? Nós temos uma família que funciona. No entanto, tem momentos que já se tentou de tudo, né? Já se tentou o diálogo, já se tentou conversar, já buscou ajuda e, de repente, de uma questão emocional e não deu conta, né? Aí nós temos instituições, nós temos equipamentos e políticas que podem estar assessorando essa mulher, né? E eu acho que a Sasha pode falar muito bem disso. A gente tem, né? Quando a gente chega nesses extremos dos combinados não funcionar, dos limites não serem mais claros, esses limites estarem sendo ultrapassados, né? A mulher, ela, em qualquer local que ela for hoje aqui na cidade, das políticas públicas, ela vai ser ouvida. Ela não precisa achar que ela vai estar incomodando, porque ela não vai estar. Ela vai ser recebida, vai ser acolhida. Ela pode ligar no 80, a própria Polícia Militar, ali no 90 também. Se ela chegar lá na UBS, lá na porta de entrada, e ela falar que está tendo alguma situação, as enfermeiras, lá as técnicas de enfermagem vão saber para onde encaminhar e como acolher. Ali no CRAS, ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, até nas escolas. Quando ela vai buscar o filho na escola, um exemplo, e comentar ali com a secretária, com o diretor, eles vão saber para onde levar e o que fazer. Então, a gente tem toda essa rede de proteção para conseguir auxiliar essa mulher nesse momento tão delicado. Então, vocês são vistas, sim, tá? A sociedade, o Estado, ele vê vocês.
Então, pode buscar ajuda que vão ser ajudadas mesmo. E até porque, né, doutora, todas as profissionais, né, não só porque vocês estão aqui, mas todos os profissionais estão extremamente preparados, né? Existe uma preparação continuada, existe o setor específico. Então, assim, ó, chegou no setor aonde não é, aquele setor está extremamente preparado para indicar o setor correto que ela vai. Sim. Né? Vamos pensar na rede de proteção que a Sasha falou. Eu gosto dessa palavra rede, né? Onde os fios ali eles se entrelaçam e funcionam juntos, né? Para alcançar um determinado objetivo. Então, nós temos uma rede de proteção que engloba tanto as políticas de saúde, da assistência social, Poder Judiciário, Ministério Público, delegacia, né? E eu digo assim, toda a sociedade, porque quando a gente tem canais, né, como o 180, que a pessoa pode ligar e fazer uma denúncia dizendo que toda a sociedade é responsável. Se eu estou vendo uma situação de violência, eu não devo me calar, né? Eu devo sim fazer uma denúncia. Não cabe a mim investigar, né? Isso nós temos os órgãos competentes, mas fazer a denúncia sim, porque muitas vezes a vítima ela está sem condições emocionais, econômicas e tantas outras de conseguir tomar essa iniciativa, né? Por isso que existem as políticas públicas e existem outras instituições também que podem servir como apoio a essa mulher. Nessa situação, às vezes, chega nesse ponto tão delicado, é importante a mulher, quando ela quer se desvencilhar nessa situação, buscar os órgãos públicos, mas também ir tentando retomar aquela rede de apoio dela, uma amiga que faz tempo que às vezes ela não falava, mas que ela sabe que pode contar, tentar retomar um contato com um parente, né? Tentar ir retomando esses contatos, porque quando ela conseguir realmente se desvencilhar dessa situação ali, desse relacionamento abusivo, ela tem para onde ir. E é muito importante essa rede de apoio, né? O Estado, ele dá esse suporte, mas ali na assistência a gente também trabalha essa questão dos vínculos familiares que entra nessa rede de apoio, que é também uma forma, entra nessa rede de proteção também. O trabalho emocional, né, com a mulher é muito importante, né? E o emocional, muitas vezes pode ser uma coisa simples, né? Um grupo de mulheres pode ser numa comunidade, até numa própria igreja. Pode ser um grupo de mulheres de um artesanato. Às vezes o artesanato ela vai para fazer o artesanato, mas o que aproxima ela mais é justamente estar tendo a troca com as outras mulheres, né? Então a mulher ela precisa, né, dessa troca. Fala assim, isso aqui acontece comigo. Aí vê, nossa, acontece com ela também. Como é que eu posso trabalhar nisso? Daí você começa a conversar, né, dialogar, aí você percebe que aquilo que acontece não é aleatório, acontece com mais pessoas. E isso é importante no trabalhar no emocional da mulher. O grupo é uma ferramenta muito poderosa, né? Uma ferramenta de apoio mútuo. Porque assim, daí as pessoas não se sentem sozinhas. Elas percebem que outras pessoas passam por situações semelhantes e entre as pessoas ali do grupo é possível, às vezes, encontrar caminhos, né? Um suporte umas para as outras. Isso a gente está falando de grupos dentro dos equipamentos, seja CRAS, CREA, saúde, mas também no grupo de amigas, né? No grupo da família, no grupo de pessoas ali que ela vai desenvolvendo. Então, ter contatos, né? Não se isolar, buscar estar em contato com pessoas para que você possa aí ter no momento de necessidade você ter a quem pedir ajuda. E doutora, né, a gente está falando tanto de família, desde o início a gente focou muito na questão família. Por que é tão difícil dizer não para alguém da família? É que depende das relações de poder que existem numa família, né? A gente falou dos diversos papéis.
A gente sabe que o que nós somos hoje também é o fruto de uma construção ao longo de toda a nossa vida, né? Desde pequenininho, de forma como a gente é educado, o ambiente que a gente cresceu, para que daí depois, num relacionamento, independente da configuração familiar que se tenha, você reagir de determinada forma, né, naquela situação. Ou seja, às vezes eu reajo de uma forma, mas que tem conexões com coisas que eu aprendi lá atrás, né? E esse é um trabalho que se faz muito em terapia, entender essas correlações. Às vezes eu fico muito passiva diante de uma situação, mas o que eu vivi lá atrás? Será que eu não aprendi isso? Será que eu já não convivi num ambiente de violência, de situações com agressão, né? Onde eu precisei me colocar nesse papel e hoje em dia é mais difícil de eu me posicionar? Então a gente precisa identificar isso para que a mulher possa ressignificar, né? Dar um novo significado para o seu papel ali naquela família, naquele relacionamento, né? Ou profissional também. Então, isso é muito importante. A gente não pode ver as coisas apenas como uma foto. Pá, né? A gente tem que olhar como um filme, desde o começo. Como você se desenvolveu, o que faz parte da sua história. Você é a construção de tudo que você viveu. E Sasha, né, eu sei que todos os órgãos aqui, eles são bastante envolvidos em toda essa questão, mas eu acho que o lado que mais cai de cabeça desde o início de um ocorrido, vamos supor uma violência doméstica, é o de vocês, né? Como administrar para não se envolver na situação, no sentido, porque assim, ó, daqui a pouco, né, doutora, dependendo da situação, tu cria um vínculo de amizade. Tem criança pequena, tu quer saber como a criança tá, ou a mãe, ou a mulher tá grávida, tu quer saber se não é nem, meu Deus, como? Eu vou dizer para ti que eu tô aqui pensando desde o início que eu te ouvi falando, eu tô aqui imaginando como seria eu no teu papel, porque eu acho que eu estaria ali e não podemos, né? A gente não pode. A gente não pode se envolver, mas é claro que ali no fundo a gente fica, mas será que está bem? Será que ela conseguiu seguir a vida da melhor forma possível? Será que ela está num relacionamento bom agora? Será que o filho cresceu? Será que o filho está bem? Sim. Isso com certeza a gente pensa, mas aí é um trabalho, né, que a gente vai se fortalecendo, né? Porque além do acolhimento com as mulheres, a gente tem com criança e adolescente. Então, que pega muito a gente. Imagina se não. E a gente trabalha no ponto, assim, no psicológico para pensar, a gente fez tudo o que a gente pôde e ela saiu daqui com a certeza de que ela está indo para um lugar melhor, ela não vai voltar para onde ela foi. Então, a gente trabalha muito com essa certeza. Por isso que a gente trabalha tanto essa questão de vínculos, de romper com o ciclo da violência, do emocional da mulher, isso, que nem vocês falaram. Mas então, tem a coisa partir que do também momento que é escolha também da pessoa, né? A gente então, não faz força. todo um Sim, trabalho, claro, né? A gente não pode forçar nada, porque a mulher, ela tem esse poder de escolha. Então, se ela falar pra gente, eu vim para acolhimento, mas eu acho que ele vai mudar... Tudo bem, a gente direciona ela para um atendimento psicológico, a gente direciona ele também para um atendimento psicológico para ver se realmente vai dar conta. Mas a gente também não tem como prever o futuro, a gente espera que aquilo realmente vá para um futuro bom, né? Até porque, né, desde no início da nossa conversa, aquela questão do bom moço, né? Ocorreu toda a situação, aí de repente chegou com algo que ela queria muito. E muitas vezes não trabalha, né? Tem essa dependência, tem uma vida boa. E agora, eu vou viver do quê? Né? Isso também pega muito, né? Essa questão da dependência patrimonial é muito forte. Chega muito ali pra gente. Não, fragilizadas emocionalmente, mas com a incerteza, mas como é que eu vou dar comida para esses meus filhos? Eu nunca trabalhei, né, nesse sentido ele não deixava, era ele quem sustentava a casa, eu ficava só em função dos filhos, né? Então, a gente trabalha toda essa autonomia e a importância da mulher ter uma função na sociedade, ter uma função, se sentir, esse aqui é o meu trabalho, eu gosto de fazer isso, não pelos outros, mas por mim, eu me sinto útil. Então, isso é muito importante a gente trabalhar com as mulheres para elas terem um papel na sociedade. Ela pode escolher também ser dona de casa, mas tem que ser uma escolha, não uma imposição.
É isso que a gente vem tentando trabalhar tanto. A mulher ela tem que escolher o que ela quer. Se ela quer ser dona de casa, seja dona de casa. Se ela quer ser uma empresária ou seguir qualquer outra profissão, é uma escolha. E pode ser tudo isso, né, doutora? Tudo isso e mais um pouco. Por isso que a gente trabalha tanto a questão da autonomia, né? Só retomando um pouquinho aquela tua questão de ficar preocupada, né? Porque são muitas Meu as Deus do demandas, céu. são muitas as eu questões, caio de cabeça muitos em casos. trocentas situações. Mas eu fiquei aqui pensando a importância do vínculo, né? Os vínculos são esses laços afetivos que a gente cria com as pessoas, né? Numa família, os vínculos eles são essenciais. Mas num relacionamento profissional, o vínculo também é importante. Então a gente se vincula, sim, a gente sofre com as pessoas, a gente deseja o melhor para as pessoas, mas o nosso trabalho é pela autonomia daquela pessoa, né? Então, é justamente no vínculo com o profissional, ou do profissional com aquela pessoa, pode ser o paciente, né, o usuário, a pessoa que estiver ali para ser atendida, é justamente porque existe um vínculo que eu consigo seguir em frente, porque eu recebo apoio, porque essa pessoa vai estar ali do meu lado, caminhando junto, até eu poder ter a autonomia de seguir sozinho. Olha que coisa mais linda esse processo, né? Então, eu acho que o trabalho com pessoas, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, o nosso da saúde, da educação, que for, né? De estar ao lado, de caminhar junto. Aqui nós estamos falando de mulheres, mas podemos falar de crianças, de adolescentes, Sim. de homens, de qualquer um, né? De caminhar juntos. E aí, quando a gente vê que a pessoa tem autonomia e está seguindo, pronto, né? Por isso que eu sou satisfeito. tão a favor de quando existe uma ação envolver todos os setores, todos, aquele evento não é da saúde, não, gente, é enfiar todo mundo, a gente é tudo no mesmo prédio, né? Então, olha, nós estamos aqui, ó, em 4 servidores do município que, né, talvez a gente se viu, mas a gente nunca teve contato. E a gente hoje trabalha pelo mesmo objetivo, em todos os sentidos. Por isso que eu digo, nós temos que estar todos juntos, a gente é do mesmo prédio. Essa é uma questão ética, inclusive, né? De responsabilidade social, de fazer com que a sociedade seja boa para todos. E por isso a importância de envolver todas as políticas. Com certeza. Eu quero agora que vocês aqui, pode ser a Sasha também, eu sofri uma violência doméstica. Moro aqui no município, sofri uma violência doméstica, estou desesperada. Eu preciso procurar um suporte aqui no município. Qual é o primeiro passo? O que eu faço em primeiro lugar? Vou para onde? O primeiro passo, sempre a orientação vai ser fazer o boletim de ocorrência. Sempre fazer o boletim de ocorrência. Para daí a polícia já conseguir ter a noção do que estava acontecendo e talvez solicitar uma medida de proteção para fazer com que o agressor saia de casa. Que nem eu falei ali, o acolhimento ele não é a primeira opção, ele é a última. Sim, mas assim, né? Sasha, eu apanhei. Só que eu amo ele. E eu não queria fazer o boletim, mas eu preciso de apoio. E aí? Lá no CRAS, no CREAS, ela pode ir pedir esse auxílio, mesmo que ela Aí lá mantenha o eles vão relacionamento, direcionar, né? mesmo que ela escolha manter o relacionamento. Eles vão trabalhar a família como um todo, daí nesse caso, não só com a mulher, mas vão chamar ele para conversar também, trabalhar em conjunto com os filhos para fazer, talvez, esse relacionamento dessa família voltar a ser funcional, voltar a ter os limites bem definidos, voltar a ter esses combinados e tudo fluir como fique bom para todos. Dentro da assistência social, né, a porta de entrada é o CRAS. Então, o primeiro lugar onde a família vai, primeiro ela vai ser direcionada no CRAS. No CRAS, eles vão fazer a análise da situação e vai verificar se há necessidade de ir para o CREAS, né, que seriam medidas de média complexidade, né, e dependendo da situação, se for mais complexa ainda, daí a alta complexidade. Tá, daí vamos supor, nesse caso, eu era a vítima, mas eu presenciei algo. Eu estou observando algumas situações ocorrendo com uma terceira pessoa. Eu posso denunciar isso no CRAS também? Também pode. Né? O ideal é que faça lá nos... Não ideal, né? Um dos caminhos é ali o 180, né? Mas ela pode sim fazer lá no CRAS. Porque daí o CRAS consegue direcionar também para a política mais adequada também para cuidar daquele caso. Tá, então uma denúncia 180.
Uma agressão 190. Quando Se visualiza quiser- a agressão, é chamar imediatamente a polícia militar para fazer com que ela consiga cessar aquela violência o mais breve possível. Até porque tem muitas pessoas que estão acompanhando, que vão assistir isso aqui futuramente, para entenderem os caminhos, né? Não é escutar a vizinha apanhando, chorando, gritando, estão brigando de novo. Assim, se não for para ajudar, então não atrapalha. Além da questão da denúncia, né, inicial, tem todo um trabalho depois de acompanhamento dessa família. Porque a denúncia em si, ou o boletim de ocorrência, não resolve a questão. Né? É isso que a Sasha estava comentando. É preciso fazer um acompanhamento dessa família, porque muitas vezes é possível, sim, resgatar esses vínculos, fortalecer esses vínculos. Às vezes é uma pessoa ali, o agressor, né, que está numa situação que precisa de ajuda, que precisa de um tratamento. Às vezes são questões financeiras, econômicas, né? Hoje em dia são tantas as situações de estresse que podem vir até a gente. Então, precisa desse acompanhamento. É aí que entra a política da assistência social. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa não quer se expor, não quer ir lá no CRAS, né? Mas às vezes ela precisa de uma orientação. E ela tem, às vezes, um vínculo muito positivo com a enfermeira da sua unidade de saúde, né? Ou com a professora do seu aluno na escola. Vai conversar, né? Que essa pessoa, ela vai poder te ajudar, te orientar, te dizer, olha, você quer que eu vá junto? Né? O que eu posso te ajudar? Às vezes, ela não conhece todo esse equipamento, né? Toda essa rede de proteção que existe para cuidar dela, porque ela estava vivendo aquela situação ali, isolada de tudo. Então, aonde ela se sentir mais acolhida, onde ela tem uma referência mais positiva, busca ajuda. E assim, em situação, falando de escola, né? A escola percebe já na criança. A criança, ela começou a mudar o comportamento, ela está mais agressiva. A professora, assim, o que está acontecendo? Alguma coisa dentro de casa? Você pode me explicar? Sim. Né? Está acontecendo alguma coisa contigo? Ali, né, é uma porta de entrada também para a mulher se abrir, né? E nós tivemos várias experiências, tá? Inclusive eu sempre fui muito ativa na questão de educação no trânsito e, querendo ou não, né, as crianças acabam se apegando, elas te veem de uniforme, para elas todo mundo é polícia, aquela coisa toda. Então, depois que ela pegou a segurança contigo, ela relata o que acontece, tá? Sim. Então, a gente teve alguns relatos, assim, bem preocupantes, onde a gente levou depois adiante, né? Orientamos a escola, passamos ali o que a gente ouviu e tal, e depois daí eles seguiram, né? Mas isso acontece e acontece muito, tá? E eu acho muito positivo essa criança se sentir segura ao ponto de contar algo, né? Quantos e quantos casos de situação de violência que ficaram escondidos, né? Isso é histórico. Não, é assim mesmo, deixa quieto. E hoje em dia a gente pode ensinar as crianças, a gente pode ensinar as mulheres, existem canais, né, para serem ouvidas. Olha que coisa boa, né? No sentido de hoje temos espaços onde a mulher é acolhida, onde ela é acompanhada, né? Onde ela pode ter autonomia para fazer as suas escolhas. Sim, essa parte da educação é onde até mais vem ali pra gente, né? A violência doméstica, a maioria delas parte lá de alguma situação que a escola viu. A maioria das violências... machucada, né? Sim, a maioria das violências, ela estoura lá na escola, lá na sala de aula. Então, a educação, a gente tem o Comitê da Escuta Especializada aqui, então são pessoas realmente capacitadas em capacitação contínua. Então, quando eles visualizarem alguma coisa com aquela criança, eles vão ir até na família e, quem sabe, identificar algo e consegue encaminhar para um CRAS, ou encaminhar para a saúde, ou encaminhar para onde precisa para ter esse acompanhamento adequado da família. Então, a educação é basicamente a porta de entrada de tudo isso, ali na nossa secretaria. Sasha e Ediane. Nós estamos aqui com duas presidentes de duas situações distintas. Então, Sasha, hoje você preside de que forma? Como é que funciona ali esse grupo de vocês? Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, tudo que a gente delibera lá é voltado à proteção da criança e do adolescente no município. A gente
trabalha com projetos, entidades não governamentais que fazem todo esse fomento na proteção, em fortalecimento de vínculos voltado para criança e adolescente. E entra também a parte da mulher ali, porque os filhos estão intrínsecos na família. Não tem como falar de filhos e não falar de família. Então, a proteção à violência lá com a criança e adolescente, isso vai refletir dentro de casa. Ela vai levar lá para a mãe vai se identificar às vezes com aquilo. E isso a gente vai trabalhando. Então, tudo que é relacionado à proteção à criança e adolescente, a gente trabalha ali dentro do conselho. E essas reuniões de vocês no conselho, elas são reuniões fechadas, reuniões abertas? Como é que funciona? Como é que a gente tem acesso a isso? As plenárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, elas acontecem toda segunda, terça-feira do mês. É aberto ao público, é aberto à comunidade toda ir lá ouvir. Eu já adorei esse negócio. Quem quiser saber o que acontece lá, a porta é aberta à comunidade. Aí o poder de fala e voto são para os representantes. Sim. Então, a gente tem representante tanto governamental como da sociedade civil. Então, para saber como ter uma cadeira lá dentro, ter fala e voto, né? Aí tem que ver ali para se associar numa APP, para se associar num grupo de moradores do bairro, ou fazer parte de alguma ONG, né? Ou então ser servidor público, a gente também tem algumas maneiras de ter essa cadeira lá. Já gostei. Para ter voz e voto. Eu já quero me meter nesse conselho. Agora eu quero ouvir a Ediane, outra presidente. Meu Deus do céu, eu estou com 2 presidentes. Que honra, eu estou muito né? privilegiada aqui hoje. Bom, eu estou presidente do Conselho, né, Municipal da Assistência Social. E no Conselho Municipal da Assistência ele é mais abrangente, né? Então, ele vai trabalhar com as políticas sociais dentro do município e vai avaliar. O Conselho ele vai avaliar se as políticas públicas que estão sendo aplicadas são realmente aquelas deliberadas em conferência municipal, né? Se estão sendo acompanhadas, existem tanto conselheiro do servidor quanto também os usuários, né? Então, a gente até convida, né, os usuários para estarem participando, né, das plenárias, que está no site do município. Existe lá uma abinha dizendo conselhos, dá para verificar as datas, tudo certinho, tanto do conselho... dentro da assistência social tem o conselho da criança, né, o CMDCA, tem o conselho da habitação e tem o conselho do idoso. Né? E o que abrange todas as políticas públicas é o Conselho da Assistência Social, né, qual estou presidindo até no próximo ano. E é isso. Que orgulho, né? Sim. Existe o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, né? É um princípio constitucional, o controle social. Né? Exatamente. Todos nós fazemos parte das políticas e todos nós temos direito a expor as nossas ideias e fazer com que elas sejam ouvidas. E que privilégio, né? 2 mulheres presidentes em 2 conselhos, né? Não que os outros não sejam, mas de extrema importância para o município, né? Não, eu fiquei totalmente orgulhosa de estar com as 2 aqui. Até complementando, né, todo o conselho no município, seja da saúde, da assistência, ele é um órgão deliberativo e fiscalizador. Então, é o controle social, é aonde a sociedade civil, os usuários, né, ali as ONGs, conseguem ter acesso ao que as políticas públicas estão fazendo e deliberar. Me explica isso aqui. Mas isso aqui eu não acho certo. Me explica. É ali onde ele vai votar o que vai ser feito naquele ano também. A gente é por mandatos ali também, né? A gente fica 2 anos, depois troca. Então, Mas tem chance da votação ficarem mais 2? Não pode. É só 2 e vai ter que trocar. Isso, é trocado, né? No caso da assistência, a 2 anos eu estou como GOV, né? Como servidora, eu sou da parte governamental. No próximo, né? Ele não é o GOV, é na parte de usuários. Então, vai ser uma pessoa da sociedade civil. É para ser de forma paritária mesmo, Sim, ter ser justo mesmo com as políticas públicas e o que é realmente ofertado e realmente executado no município. Então, é no conselho que realmente é fiscalizado, deliberado, o que é executado das políticas públicas dentro do município. É visto também a parte financeira, é visto o que está vindo, né, do governo federal, o que está vindo da parte de cofinanciamento estadual, né? Então, é analisado, são feitas prestações de contas e o conselho aprova pode aprovar ou não essas prestações de contas. Então, ela é passado pelo conselho. Sensacional.
Nossa queridíssima psicóloga, deixe aqui para nós um recado para todas essas mulheres, esse Março Lilás, todos por elas. Deixa aqui sua mensagem. Sim. Nossa, primeiro que é um privilégio mesmo poder conversar com as mulheres, conversar entre mulheres, né, desse tema tão importante. Eu gosto de pensar assim que eu não sou diferente de nenhuma outra mulher. Também fico cansada, também me sinto sobrecarregada, a gente chora, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue, né? Mas o que eu quero deixar para que cada uma possa estar pensando um pouquinho no seu dia a dia, tomando consciência de como eu estou organizando o meu dia, como eu estou me sentindo em relação a isso, né? Como eu estou me vendo, quais são os meus objetivos, como está o meu projeto de vida, aquilo que eu pensei, planejei para essa família, né, está sendo executado. A gente precisa fazer algum arranjo, precisamos mudar alguma coisa, né, que esteja sempre nesse movimento aí, porque isso é vida, né? Vida é movimento. Então, às vezes a gente tem um projeto inicial, mas a vida leva por outros caminhos e a gente precisa se adaptar. Mas essa tomada de consciência para depois fazer seus planos e refletir sobre eles, eu acho que é essencial para a gente ter saúde mental, né? Sim, para sobreviver tudo isso, né? E lugar de mulher onde ela quiser, né? Com certeza. Ediane, deixe a sua mensagem aqui para nós. Como servidora, como presidente, como mulher. Como eu falei, a mulher, né, ela pode ser, né, estar onde ela quiser, né? Então, ela pode escolher ser uma empresária, pode escolher ser a dona de casa, né? Eu tive a opção de ser dona de casa. Quando eu vim para Indaial, eu tinha colocado no meu coração, assim, não, eu gostaria de ficar em casa, né? E não foi satisfatório. Eu quero me permitir ficar em casa e ponto final. Não foi satisfatório. Então, eu voltei a ser servidora pública. Né? Então, lugar da mulher onde ela quiser, onde se sente bem. E nós agradecemos que você resolveu voltar a ser servidora pública. Olha só o quanto você faz pelo município de Indaial. Então, quem agradece somos todos nós, com certeza. E, Sasha, eu estou aqui apaixonada pela tua função. Tu tens total propriedade na tua fala, total conhecimento e não tenho dúvida que tu exerce o teu papel com extrema excelência. Muito obrigada. Então, deixe aqui a tua mensagem para nós, porque realmente eu estou impressionada com tudo isso. Eu já quero te acompanhar um dia inteiro nessa loucura. Será muito bem-vinda para você, quem sabe, talvez não se apaixonar comigo, assim como eu me apaixonei pelo caos que é a alta complexidade. Tá? Eu vou usar esse momento como uma chamada de atenção novamente para todos que estão ouvindo, mulheres, homens, né? Porque todos têm que ser por essa causa, para refletir. É realmente esse caminho que eu quero? Ou eu tenho que recalcular as rotas e pensar, ou então até pedir ajuda? O município está preparado para ajudar. Eu acho que é isso, é o poder de escolha. A mulher, ela tem que poder escolher, não ter essa imposição do que ela deve ser ou não. Ela tem que escolher. E é isso, a gente tem que ser livre para escolher. Gente, fechamos mais um episódio do Março Lilás, todos por elas, com essa mesa brilhante. Foi mais um dia extremamente incrível. Eu só agradeço a oportunidade que me deram a Secretaria de Educação por poder estar aqui à frente de tudo isso. Muito obrigada e nós podemos estar onde a gente quiser. Muito obrigada. Que me deram a Secretaria